Tudo bem, gente? Seguinte, vamos lá. Mais uma live. Dessa vez uma live super interessante que eu queria fazer nesse período de quarentena para conversar sobre marketing de influência. É uma coisa que me rodeia bastante esse assunto, até porque eu escrevo desde que eu me entendo como gente. E eu queria muito falar com uma pessoa sobre isso. E daqui da casa da minha mãe. Então é isso. Aê! Oi, E amor! aí, meu querido, beleza? Tudo bem, querido? E aí? Tudo certinho. Nossa, tá um pouco travando pra mim. O A internet tava meio ruim, eu mudei de rede agora, mas acho que vai melhorar. perfeito. Aí, tudo bem, querido? Obrigado pelo convite de estar aqui aí, falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre a Mosaico, sobre a pesquisa. Então, a pesquisa é uma coisa que inédita, né? Que até então ninguém tinha feito, né? Eu acho que é um olhar super interessante. E até que eu levantei alguns dados para fazer essa live sobre o mercado, né? Que é um dos mercados que, tipo, faturam 3 trilhões de dólares no mundo inteiro. Exatamente. No Brasil tem uma média aí de quase meio trilhão. Eu consegui tentar levantar um valor, mas não consegui pegar um dado tão novo, né? Mas eu queria que você falasse de onde surgiu a ideia da pesquisa e a gente vai depois perguntando as coisas que eu quero saber também. Perfeito, ótimo. Eu acho que antes da ideia da pesquisa, para falar que a ideia da Mosaico, né? Porque a Mosaico ela Sim, claro. já Sim, eu começou. acabei de falar essa introdução, mas pode falar. Sim, Sim, é que eu pode. acho que tá muito conectado, porque a Mosaico ela começou, o objetivo da agência é fazer com que o marketing de influência tenha mais diversidade, de fato, né? Seja mais plural, mais colorido. O que eu estava vendo era, durante tantos anos trabalhando com marketing de influência, é que estava se repetindo o padrão que a gente sempre viu na televisão, na mídia, nos anúncios, né? Sim. Uma coisa, eu tô me ouvindo aí, será que eu preciso botar um fone, alguma coisa? Não sei, Pode ser o fone. Peraí. não sei se Vê se melhorou. Melhorou? melhorou. Melhorou, Tá. Pera. E então daí foi essa motivação principal de abrir a Mosaico, né? Ter esse drive de ter mais diversidade étnica, de gênero, regional, cultural, de estilos de vida diferentes, né? Então esse foi o principal motivação mesmo e fazer com que criadores de conteúdo que representam causas e que produzem conteúdo de fato, né, que não são apenas influenciadores, eles dar mais visibilidade para eles, daí conectar eles e as marcas, né? Então daí nisso Entendi. a gente começou a pesquisar alguns dados, né, até para fazer a apresentação da agência, tudo, e quando a gente percebeu, não tinha nenhum dado que representassem os criadores de conteúdo LGBTs. Então a gente até começou um pouco antes de começar junho, a gente percebeu isso e como a Evelyn, que é minha sócia, ela trabalha também com pesquisa, ela é doutora, não sei o que, ela já tem toda essa expertise, a gente falou, olha, que tal que a gente fazer uma pesquisa, né? A Mosaico fazer uma pesquisa para a gente realmente ter esse dado, poder apresentar, representar e dar visibilidade a quem cria conteúdo dentro da comunidade LGBTQIA+. Então foi aí que começou. Tá, para as pessoas entenderem, você já trabalhava com conteúdo e com comunicação digital, né? E Isso, aí isso foi uma falha que você acabou detectando no mercado em si, né? exatamente. Então a gente, não, vamos fazer a nossa pesquisa para ter esse dado. E foi super bacana porque realmente a gente conseguiu. Falamos com. A gente entrou em contato com 250 criadores de conteúdo, né? Mas quem respondeu de fato foram 172 nomes. Que Tá. a gente fez uma pesquisa com cerca de 20 perguntas
né? A forma que a gente divulgou essa pesquisa foi basicamente pelo WhatsApp. A gente já tem uma base de influenciadores que a gente costuma trabalhar, e fora isso, mapeamos mais nomes da comunidade mesmo, até para ter uma amostragem que tenha, que consiga contemplar todas as siglas, né? E dentro da comunidade temos diversos representantes e de diversas letrinhas. Então a gente foi mapeando, mandando tanto por direct de Instagram como pelo WhatsApp, e também colocamos na bio da agência no Instagram, pediu para outros influenciadores também compartilharem, né, para seus grupos com influenciadores. Então foi assim, para Tá. chegar em mais pessoas. Eu queria, eu queria que você explicasse para a gente uma coisa que é importante também antes da gente começar a falar sobre a pesquisa, que é o que é esse marketing de influência, porque também foi um termo cunhado, acho que uns 2, 3 anos para cá, que cresceu muito, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que a relevância dos influenciadores, com essa mudança da internet, com a questão das mídias, do próprio Instagram, que cresceu muito, né? Aí depois veio Snapchat, agora temos TikTok. Então, existiu também esse boom aí das marcas investindo em influenciadores. Daí criaram esse conceito marketing de influência. Você consegue explicar simplificado para a gente o que seria isso? Sim. Bom, o marketing de influência, ela é a ferramenta que trabalha com a criação, geração de relacionamento entre uma marca, uma empresa e um influenciador, né? Através de conteúdo, de experiências. Só que assim, tá, esse termo é um termo recente, eu acho que já são 5 anos, mas o marketing de influência, ele já existe aí, ó, há um bom tempo, Sim, né? Ele começou voltando uns 10 anos antes, para não fugir e falar de internet, a gente tinha a blogosfera, com os blogs, as blogueiras, os sim. blogueiros, né? Os twitteiros aí, que tipo, né? Então, começou muito através de public post, fazer trabalhos com blogueiros, com blogs. Então, antigamente a gente comprava lá os publis dos blogs e fazia ações pensadas nos blogueiros. Com as redes sociais, todo mundo virou blogueiro, né? Não vão, em certas palavras, todo mundo teve seu espaço para criar seu conteúdo, e a gente olhando, todo mundo cria um conteúdo, quem tem uma presença digital, né? Seja no Instagram, Sim. seja no Facebook, né? Na verdade, as redes sociais trouxeram esse olhar para as pessoas, cada um tem o seu próprio site, sua própria rede, Exato. e você pode dizer o que você quiser e você pode influenciar outras pessoas com isso. Daí cria-se E isso, né? todo mundo é influenciador, né, nesse quesito. E no caso, para ser um influenciador, não precisa, pelo termo da palavra mesmo, não precisa nem ter uma rede social. Assim, a gente pensando na nossa família, cada um influencia uma comunidade, né? Você tem a sua Sim, família, a gente vai influenciar a nossa família. Então, a comunidade, é o bairro, né? Então, vai isso. E os influenciadores, eles conquistaram uma audiência aí que criou uma relação de confiança com eles, que consomem o conteúdo, e daí ele tem esse poder de influenciar, né? Que é uma capacidade de fazer com que as pessoas revejam hábitos, sugiram novas ideias, apresente novos pensa diferente, né? produtos, exatamente. Então, e tem esse poder, né, de influência, de endosso, de criar relevância, né? Que é diferente de se a Tá. gente pensar assim, sei lá, numa mídia, né? Sim, agora vamos falar da pesquisa um pouquinho. Na pesquisa eu vi que vocês tiveram 250 nomes que vocês abordaram. Eu queria saber como vocês chegaram nesses 250. Você já falou que tinha um mailing prévio, mas você acabou meio que dando spread para algumas redes e alguns grupos. E eu queria saber, dentro da amostragem que você teve de 172 pessoas que responderam, Isso, e aí a pesquisa foi do dia 4 ao dia 22 de junho. isso. Vocês se preocuparam, por exemplo, de assim, ter uma como fala, um passo a passo de como essas pessoas iam receber? Como que foi esse momento assim para vocês? Bom, a gente fez todo um textinho explicando de abordagem, né, para ter esse conhecimento. A gente fez a pesquisa no Google Forms mesmo, direitinho, bonitinho e tal. E foi isso, explicando. Tinha pessoas que a gente tinha que explicar um pouco mais,
tipo assim, né, para que era o intuito, o objetivo, tudo, né? Mas foi bem simples, na verdade, que eu acho que tem as ferramentas, o Google nos propicia de maneira bem fácil para o pessoal responder no seu telefone, celular, no computador, acho que foi bem acessível, assim. Não, eu tô perguntando porque assim, de uns 8 anos atrás, eu tentei começar a fazer meio que uma associação de influenciadores masculinos, porque querendo ou não, não sei se você sabe, mas não sei se as pessoas todas sabem, mas eu escrevi moda para homens muitos anos. Sim, E aí eu fui fazer o contato com todos aqueles influenciadores da mesma época que eu, assim, tipo, e aqueles outros que chegaram, que entraram, que surgiram depois também. E assim, eu tive uma dificuldade enorme, porque as pessoas não respondem e-mail, as pessoas não respondem direct, as pessoas às vezes não estão interessadas em querer, tipo, conversar sobre o mercado, que hoje em dia acho que mudou um pouco esse olhar, talvez, do mercado. Hoje os influenciadores, a gente vê que os influenciadores hoje em dia fazem mais collab, conversam mais, sabem quanto um cobra do outro, um cobra de marca do outro, essas coisas, troca media kit, a gente sabe toda essa questão. Mas eu fiquei na dúvida, assim, curioso por causa disso, porque é uma dificuldade ainda, o brasileiro tem essa dificuldade de conversar sobre negócio. sim, total. Eu acho que hoje em dia está mais tranquilo. E no fato de que a gente já tinha alguns nomes que trabalham conosco, que são LGBTs, então foi mais prático. Né? E eu acho que também a abordagem de chegar assim, tipo, é uma agência, Mosaico, a gente quer, é pesquisa que vai ajudar a vocês conseguirem mais trabalho, mostrar a visibilidade, Sim, né? Realmente provar como é importante que as marcas falem conosco e contratem criadores de conteúdo LGBTQIA+. Então, nessa primeira abordagem, a gente mostrou que, ó, responder é algo que vai ser bom para eles, né? Não é para a gente ter número, é para mostrar esses dados, né? Mas antes de tudo, é para botar luz em cima desses profissionais e fazer com que eles sejam sim. percebidos de fato, né? E que as pessoas realmente conheçam e escutem sobre o mercado, né? Sobre alguns resultados que a gente colheu e são coisas que, tipo, quem é LGBT já tem alguns resultados que a gente já esperava, né? Que já conhece, que já vê no dia a dia do mercado. Mas quem está por fora, quem não está no dia a dia vivendo isso, não sabe. Então é importante ter pesquisa para mostrar e legitimar de fato isso, né? Esses dados. Tá. Eu queria levantar alguns dados importantes da pesquisa até. Vocês chegaram a fazer a questão do IBGE, da mesma amostragem de IBGE, tipo, na parte demográfica? Demográfico do IBGE, a gente pegou várias regiões diferentes. Foi Brasil todo. Tá, porque tem até uma questão que eu ia levantar com você, que assim, tem uma discussão, Hum, que aí é uma discussão também social e cultural, que dizem que pardo não é uma cor. Essa discussão já tem um tempo que eu tenho pesquisado até. Alguns pensadores dizem que pardo sim, não é cor, outros dizem que socialmente falando e financeiramente, economicamente falando, pardo entra numa questão de cor, porque o IBGE definiu assim, pronto. Então eu vi que tem isso, tem a questão do pardo na, tem. na pesquisa, que eu achei interessante, que é aquela questão também. Eu já discuti em outras lives com outras pessoas negras, pretas, sobre isso. Às vezes a pessoa não se sente tão branca e não tão negra para se dizer branca ou preta. E aí ela se fala pardo, ela se autodefine pardo, que é uma complexidade aí de racismo, de estrutural, de colonização, que a gente sabe que tem todos os assuntos, não é isso que a gente quer chegar, mas eu queria te levantar isso, eu achei que se você teve essa preocupação. E aí eu vi que assim, a pesquisa, os dados, 62% deu homens, né, dentro da pesquisa, Isso. 60% brancos, 61% mora em São Paulo, e de 25 a 35 é 68% da base da pesquisa. Isso eu estou dizendo só os números maiores, se é que as pessoas quiserem ver a pesquisa depois vai estar disponível, né? Está disponível lá no site de vocês. E aí tem essa questão também da data o tempo de conteúdo que essa pessoa tem. Está Isso. dizendo que a média é 3 anos de criação de conteúdo, Exato. que dá uma média de 45% da amostra. Eu queria saber com você, assim, dentro desses dados, você acha que é uma amostragem suficiente para o Brasil? A gente sabe que São Paulo e Rio ainda é
é complicado, porque a gente sabe que não é centro financeiro, então, querendo ou não, a amostra vai ser maior aqui mesmo. Mas para vocês, se tiverem como que vocês lidaram com essa questão? Bom, é que como você mesmo falou, a gente apresenta, é uma amostragem, né? Não é um retrato da realidade, porque é aquilo, a gente entrou em contato com nomes, com certeza a gente tinha objetivos iniciais que é tipo, fazer com que o maior número de pessoas, de criadores de conteúdo respondessem, né? Então, infelizmente, a gente não vai conseguir chegar pelo período, daqui a pouco a pesquisa tem que durar um mês, ter mais frentes, pessoas para divulgar e ter uma amostragem daqui a pouco de mais de 1.000 pessoas, pelo menos, né, de 1.000 criadores de conteúdo, porque também essa é outra questão, né? Para responder, tem que ser criador de conteúdo e influenciador. Não podia ser a pessoa Sim. simplesmente Não, eu não respondendo. digo nem, na verdade, na quantidade, cara, mas eu digo assim, o resultado que deu, você esperava esse resultado mais branco, mais São Paulo, mais... Você esperava isso? Esperava. Eu esperava isso. Eu acho que até um retrato das redes sociais, assim, né? Claro que teve num momento lá que a gente começou a ver, porque a gente foi acompanhando, a gente começou a ver, não, vamos... E porque a gente estava mapeando muitos nomes pretos, trans, bis, né? Nomes que daqui a pouco, assim, olha, não, para a gente ter, e de outros lugares também, né? Porque a gente foi acompanhando ao longo da pesquisa que ele vai gerando, a gente pode ir acompanhando isso para deixar ela mais diversa de fato possível. Porque, Sim, esse o cuidado fato que eu quero de saber se tiveram. ser uma agência que, por mais de que a Mosaico tenha, seja uma agência que tenha baianos, pernambucanos, gaúchos, é uma agência que tem de pessoas de diversas regiões, e a gente fala com diversas regiões nos trabalhos, a gente tem influenciador no Acre, que inclusive é nosso agenciado, temos em Rondônia, temos em vários estados que, digamos, não são tão... não tem tanta visibilidade, mas, ao mesmo tempo, a gente continua uma agência em São Paulo. Né? Sim. Então, Eu entendi o que você quis dizer. Não são centros financeiros, mas vocês têm contato e vocês têm essa preocupação com a regionalização, E né? também tem uma questão E também eu de vi, algoritmo também da rede social. Que por tá, mais que tipo, a pesquisa, estamos aqui em São Paulo, ela vai entregar, vai ser, é mais complexo a gente descobrir nomes, né? A gente vê isso no mapeamento, né? A gente trabalha com muito mapeamento, então quanto mais uma cidade menor que a gente conseguir, porque a gente tem clientes que fazem eventos em Araraquara. Então, quem são os influenciadores de Araraquara? E quem são? E cadê a diversidade de influência em Araraquara? Ou em Piracicaba? Ou Uberaba? Né? Então, é sim. uma coisa que a gente já vê uma dificuldade de algoritmo de busca, que a rede social já nos dá esses obstáculos aí. Sim, senhor Mark Zuckerberg, né? Sim, Aí, falando uma coisa também sobre o dado que é importante, que é o seguinte, tem a questão também do quando o influenciador começa a ganhar relevância, muitas vezes ele muda, né, pra cá. sim. E aí Bastante. tem isso também, né? E aí, isso comigo, eu já trabalhei com influenciadores, até com casting, na época que chamava casting, depois virou de tudo, né? Hoje em dia a gente meio que faz esse marketing de influência. E aí essa preocupação era sempre grande, às vezes, porque assim, a gente às vezes queria pegar uma pessoa da região de lá, mas ela já morava aqui. Exato, E aí não fazia muito sentido, né? exato. É complicado. Porque às vezes a audiência da pessoa tá lá em partes, na verdade, mas ela já mora aqui em São Paulo, então já perdeu meio que a regionalização, que eu digo. Exatamente. Isso é o que mais acontece, né? Porque São Paulo é o centro financeiro da cidade, é onde tem os trabalhos, onde tem os eventos. Sim, Então, o que mais tem quando você começa a perceber um influenciador que está conquistando um espaço regionalmente para ele conseguir ter presença em eventos, né? Quando a gente podia ir a eventos, né? Então, sim, tem essa mudança. Inclusive, até estava falando mês passado numa live que a gente fez pela Mosaico com o Rafael Dumareschi, que do The Circle, ele comentou, nossa, ele veio para São Paulo para conseguir trabalho e daí veio a pandemia. Tipo, ele teve uma semana de São Paulo, né? Então tem essa coisa que o pessoal realmente começa a ter uma visibilidade maior, né? No caso dele foi através de um reality show, mas
com influenciador através das redes, então acontece isso. O Duma é um bom exemplo, porque ele cresceu muito, né, quando teve o programa, né? E ele ganhou essa relevância também por ser uma pessoa nordestina, mas ao mesmo tempo estava em São Paulo, né? Exato. Tá, eu queria saber outra coisa dos dados também. O Instagram é 76% da amostragem, é a principal plataforma que as pessoas usam para fazer conteúdo. Isso. E aí tá falando também que se enquadra no dado de micro-influenciadores, que são pessoas de 10 mil a 50 mil seguidores, né? Você acha que o Instagram hoje em dia é a plataforma principal? Porque assim, a gente sabe que tem vários problemas aí nesse caminho, que o YouTube tiveram vários problemas até com questão de direitos autorais. O Facebook a gente sabe que está numa decadência aí, tipo, que a gente nunca sabe para onde vai. E aí tem outras redes surgindo também. Até tem uma pergunta da Elo, até perguntando para você, tipo, qual que é a rede que seria essa substituta para o Instagram, assim. E você acha que o Instagram vai durar ainda muito essa questão do conteúdo para o Instagram? Bom, bom, começando a responder de trás para frente, eu acho que sim, que o Instagram, eu acho que ele ainda tem esse fôlego todo, até porque ele é uma rede que está sempre se reinventando, está sempre quibando alguma coisa do amiguinho, né? Então a gente tem aí o TikTok do Instagram agora, o Reels aí, né? Então ele vai sempre modificando alguma coisa, inovando. Acho que ele ainda vai ter um tempo. No caso do Facebook, ele é uma rede que envelheceu, né? Os nossos pais, nossos avós, eles estão no Facebook ainda, estão lá bombando. E tem números bons de Facebook ainda, só que a gente vai direcionar para marcas que querem falar com pessoas dessa faixa etária, ou de acordo com tem algum objetivo de pessoas com uma renda tal, enfim, cada rede tem seu público, né? Claro. Então, mas eu acho que o Instagram é ainda principal, porque eu acho que é uma rede que ela é bem democrática e ela engloba todo tipo de pessoas, todo tipo de gente, assim, tem ainda o YouTube aí tem essa disputa. Agora na pandemia o YouTube deu uma crescida aí por causa de tempo em casa, Das lives, das né? lives, tudo. O Twitter tem seu público ainda também. O TikTok está crescendo extremamente, muito, né? Então, eu acho que o Instagram continua, com certeza. Tá, aí tem uma pergunta também meio capciosa, que como o Instagram foi dito como a principal plataforma de conteúdo, você acha que por conta da sua pesquisa ter sido feita via ferramentas do Facebook, WhatsApp, Instagram, você acha que isso dá um pouco de, não é? O pessoal fala quando você faz na pesquisa, você tem que tomar cuidado para não viciar a pesquisa para as pessoas responderem de uma forma que, assim, já estou respondendo do Instagram, então, querendo ou não, o Instagram vai ser minha plataforma. Isso que eu queria dizer assim, você acha que esse resultado tem um pouco a ver, ou você acha que é só um reflexo? Não, eu acho que eu acho que pode ter, mas eu acho que é um reflexo, porque quando é quase 80% da rede, e é o que a gente vê investimento, estratégia das marcas, né? O investimento maior é para Instagram, é onde as pessoas estão mais, né? Então os criadores de conteúdo eles Seus vão clientes, então, buscam mais Instagram hoje em dia? muito mais. Tem marcas que nem olham para as outras redes. Né? Por mais que às vezes a gente fala assim, olha, isso aqui é legal, a gente tem uma presença no Twitter, até ou não sei o que, até no YouTube, o investimento maior e realmente tem marca que nem olha para as outras redes. Mais assim, meio que até abandonou os canais e tal, e foca no Instagram, até porque internamente tem que escolher, né? Eu vou investir Sim. 50% em cada uma ou vou 100% no Instagram e ter o resultado que eu quero de alcance, de engajamento. Então, Tá. E aí tem uma pergunta também interessante sobre nesse sentido. Hoje em dia as marcas dizem que, até dentro desse conteúdo LGBTQIA+, as marcas dizem que estão investindo mais em influenciadores, em pessoas, que tem propósito, aí que tem a marca criou-se um propósito às vezes social, às vezes cultural, às vezes inclusivo. A gente tem vários casos de marcas aí que trabalham essa virtude. Você acha que hoje em dia
assim, pensando em mercado, tá? Não tô pensando só... Você acha que é uma coisa de tendência? Você acha que as marcas estão mesmo dispostas a trabalhar com pessoas que se, sabe, influenciadores que se posicionam? Olha, a questão de ter propósitos afins, ela faz parte da construção da identidade de uma marca. Então, ela só tem a ganhar se tendo como aliados e se aliando a causas, né? Então, eu acho que o consumidor, né, hoje, ele está muito mais aberto a consumir produtos que respeitam a natureza, produtos que abraçam bandeiras, né? Produtos e marcas, né, no caso. Então, que tem essa responsabilidade, né? E não simplesmente uma marca ali que está ali, enfim. Claro que a gente tem todo tipo de consumidor, né? A gente vive num Brasil que tem o presidente que tem. Então, a gente tem Sim. todo tipo de pessoa. Mas, pensando É. numa fatia... Ontem eu quase não consegui dormir depois do negócio da Madonna, né? Confesso que eu fiquei bem chateado. E aí eu fiquei pensando, gente, imagine quantidade de pessoas que foram impactadas com isso, né? Tipo, e aí a responsabilidade que tem esse discurso, né? Toda essa questão. E aí imaginei as marcas que investem nela, tipo, pensando numa coisa globalizada, né? Que ela deve vender tudo quanto é tipo de coisa. Mas eu queria entender, na verdade, assim, você está no mercado, você tem visto muito as marcas investindo dinheiro nesses influenciadores. Queria saber se é real mesmo ou se é só uma tendênciazinha para falar, eu sou cool, sabe? Tipo, Olha, é uma tendência que veio para ficar. Né? Eu tenho até um dado aqui bem tá, bacana que eu vou até falar aqui, que é um dado que em 2017, 36% das empresas investiram até 100 mil por ano em influência. 2 anos depois, em 2019, esse investimento subiu para 700 mil. Né? Tipo, então, em 2 anos, de 100 para foi 700 mil. Né? Concentrando 40% das empresas. 700% de aumento. É absurdo, né? E agora para 2020, isso Sim. está ainda, a previsão, não tem esse dado, mas a previsão é que seja muito mais, principalmente num ano de pandemia, onde as pessoas se voltaram para as redes sociais, né, tipo, televisão, tudo, as audiências estão caindo, então as pessoas estão consumindo muito conteúdo nas redes sociais, e até o mercado, o creator market, o mercado de criadores de conteúdo, o marketing de influência, né, que é a mesma coisa, cresceu muito Sim. também. Porque temos muito criadores de conteúdo que realmente têm toda a estrutura de criar um conteúdo, que eles estão em casa, então eles transformam a casa num estúdio. Então, no momento que eles já podem entregar, eles entregam o conteúdo, eles entregam a mídia, e eles custam um valor mais interessante do que se eu, como marca, vou contratar o estúdio tal, o fotógrafo tal, vou contratar o modelo Y, mover um monte de pessoa em um momento de pandemia, isso é muito arriscado, abrir câmera, fazer shooting na cidade ali, tudo isso, toda Nossa. essa estrutura, e Sim. depois investir uma mídia num ads, promover um post, Impulsionar essa mídia, né? né? Então, pegando assim, olha, vamos calcular, né? Botando... As As produtoras piram. produtoras piram, exatamente. Infelizmente, tem todas as questões e tal, mas Eu amo é a bem isso. produtora. É minha prima, ela é produtora de filme, de TV. Então imagina como deve ser, né? Né? Botando no papel, É, fica mais em uma conta. coisa importante que alguém falou aqui no comentário é as marcas, ó, brand do século XXI não é storytelling, é story doing. Arrasou, Eu muito concordo bom, também. muito bom. Eu concordo. Ô, Calil, vamos lá. Eu queria saber mais uma coisa dentro desse contexto marcas e influenciadores também. Você acha que hoje em dia ainda, a gente sabe que as marcas trabalham com alcance, engajamento, depende do objetivo de cada campanha. Mas você acha que ainda as marcas se preocupam mais com os seguidores do que com a qualidade realmente de conteúdo dos influenciadores LGBTQIA+. Olha, as marcas elas estão mudando, mas infelizmente ainda elas estão muito preocupadas com números. O que é preciso mudar é a mentalidade das pessoas que ainda estão com mentalidade de audiência da televisão, da audiência de, eu falei com
10 milhões de pessoas. Mas qual percentual? Impactei, né? 10 É, milhões de pessoas. mas, qual dessas pessoas realmente compraram essa ideia? Né? O que é importante de fato, né? Então eu acho que algumas marcas, algumas empresas já estão pensando que o que é importante é ter um conteúdo de qualidade, ter algo bacana assim, ou de olhar para o engajamento, né? Isso tudo também depende do objetivo da campanha, né? Se a pessoa quer converter em venda, se a É, pessoa quer. uma coisa que eu vejo muito no mercado, até de publicidade, de comunicação, é que assim, até hoje tem muita gente que ainda trabalha naquele sistema de, vamos fazer o mesmo sistema que a TV fazia, né? Que é o impacto sobre da mídia e também até às vezes para aferir resultado, né? Tem muita ainda agência e marca que trabalha com essa questão tipo assim, o cara tem 300 mil seguidores, então isso vai ser um cálculo lá de mídia de 300 mil seguidores que eu paguei, e aí isso vai dar o resultado tal, X. E esse tipo, não faz sentido nenhum hoje em dia. Isso, Não né? faz. Tipo, A gente ainda porque. calcula a CPM. E é algo que a gente trabalha nos Então, nossos reportes. É que, tipo, nós, como empresa de agência de influência, claro que é porque é uma solicitação do cliente. Tem um custo por mil. Só que isso varia muito. É a qualidade dessa mensagem que chegou. Né? E é por isso que daí a gente fala a importância do nano influenciador para converter uma venda, algo do gênero, né? Claro, as pessoas, quanto menor, né? Eu acho que as pessoas que estão assistindo talvez não saibam, mas quanto menor a pessoa, menos seguidores ela tem, com mais pessoas ela consegue falar. Então, o engajamento é sim, muito maior. até o próprio algoritmo do Instagram deixa as pessoas falar com mais gente, né? Exato. Por exemplo, agora, a gente está com 15 pessoas aí acompanhando a gente. Se eu falar alguma coisa que estão nos escutando, do tipo, gente, esta água aqui é maravilhosa, ou meu cupom de desconto para ter desconto nessa água, já vai ser algo diferente do que se eu tiver em, sei lá, em um ambiente. Não, e também tem uma outra coisa que as marcas não entendem, assim, tipo, se tem 15 pessoas aqui há meia hora ouvindo, é que querendo ou não, elas estão interessadas nesse assunto. Então, tem uma questão de retenção aí, Exato. de de bidding da pessoa saber o que é assunto que a gente está falando e ela se interessar naquilo. E aí isso a marca não entende, às vezes ela não repara. Outra coisa que eu ia até cutucar e eu queria saber com você era a questão dos seguidores hoje em dia. Tem muitos seguidores, não sei se isso refletiu na pesquisa, se você conseguiu pegar isso como reflexo. Mas tem muito seguidor que, assim, levanta aquela militância, entre aspas, mas ele realmente não se identifica como LGBT, por exemplo. Não só nesse caso com causa LGBT, mas tem a causa negra, agora que a gente está vendo, tem muita gente se posicionando e prestando perfil, fazendo essa algazarra toda, né, que a gente sabe. Algumas eu acho positivas, algumas são como são feitas, mas eu queria saber, assim, entender com você o seguinte, dentro desse movimento que hoje em dia a gente tem visto das causas, você acha que fica mais complicado, por exemplo, do influenciador, agora pensando no influenciador, dele conseguir rentabilizar, por exemplo, com marcas, por exemplo, tipo assim, igual, outro dia eu estava discutindo até com o próprio, não sei o que foi, com o Vini Errara, eu acho que era, ou com o Alberto, sobre essa questão assim, a pessoa que está dando perfil para outra pessoa, emprestado, entre Uhum. aspas, ela está ganhando uma relevância tipo, cultural e de solidariedade. Sim. Mas a pessoa que tá pegando emprestado, ela não tá ganhando nada com aquilo. No máximo ela tá ganhando alguns seguidores que estão indo para ela, mas assim, ela não tá ganhando dinheiro, ela não tá ganhando relevância, às vezes ela não tá ganhando nem, tipo, o discurso dela às vezes nem tá sendo visto, porque às vezes as pessoas também ignoram. Queria saber com o seu olhar, assim, de pessoa que trabalha com comunicação dos dois lados. O que você acha disso, assim? Porque, assim, cada vez mais eu tenho pensado nessa questão de, assim, até que ponto a gente fazer live, por exemplo, é lucrativo para mim mesmo, ou então para o influenciador que trabalha com isso. Uhum. Bom, no caso das ocupações, eu acho um movimento maravilhoso. Eu acho que é incrível isso. Eu acho que é bom para os dois lados, né? Para a pessoa que está ocupando. Normalmente essa ocupação acontece de, sei lá, uma celebridade branca que vai abrir o espaço
né, para algum criador de conteúdo preto que não tem tanto, não tem o alcance, e daí ele vai apresentar o discurso, essa causa, para um público que ainda não foi atingido. Então, Sim, é tentar quebrar essa cadeia do racismo. exatamente. É a tentativa, né? Por mais que possa existir aquele momento que, sei lá, essa semana não sei quem ocupou o perfil do Bruno Galhaço. Não vou acompanhar, que não tem a ver comigo. Mas, enfim, a gente pensar que ele tá tendo aquela oportunidade de falar e é alguma coisa que, enfim, é um espaço. Né? E, para o caso da celebridade, tá ganhando uma importância ali, um status, né? Do tipo assim, olha, estou abraçando. E o que eu acho muito importante Sim. também, isso, porque é aquela coisa, se a gente consome um produto pensando se o produto ele cuida da natureza, ele abraça uma bandeira, a gente também hoje vai consumir um perfil, uma personalidade, uma celebridade, que se ela abraça a minha causa, eu vou ficar mais atento a ela, eu vou interagir mais, eu vou querer consumir esse conteúdo, né? Se não, não. Né? Tem pessoas que daqui a pouco, assim, nossa, que nem é posicionamento político. Quantos artistas a gente deixou de seguir, pelo menos eu deixei de seguir muitos, artistas que eu gostava, que não se posicionaram, que se omitiram, ou que se posicionaram contrário àquilo que eu acreditava, e isso, para mim, era decisivo no meu momento de consumo. Então, tudo isso é muito válido. Mas você acha que a marca muda esse olhar, por exemplo? Porque, assim, querendo ou não, a gente sabe que as marcas investem mais em gente branca, em gente jovem. Você acha que a marca muda esse olhar nesse movimento, por exemplo? O movimento existe para a marca mudar de olhar. Todo movimento existe, né, para agitar a sociedade, assim, ó, e para acordar. Então, tem que acontecer isso porque a gente fala em marca, mas quem está atrás das marcas são as pessoas, né? Então... Sim. Aí eu quero entender também outra coisa. O lado ao contrário. Os artistas que não se pronunciam e não militam, assim, entre aspas, só militam em algumas situações. Você acha que dentro da pesquisa, até escrever a pergunta, que é bem complexo, são, assim, dentro dos que militam, se existe um gap entre o que não milita e o que milita na hora de responder a sua pesquisa? Porque, assim, eu fiquei pensando assim, dentro da sua pesquisa, quantas pessoas realmente se dizem bissexuais? Às vezes as pessoas não se dizem bissexuais porque tem um preconceito aí. Ou às vezes até a pessoa tem, assim, tipo, se for um influenciador até grande, e se ele for gay, talvez ele não vá se dizer abertamente gay nas redes dele, mas ele pode responder essa pesquisa como gay, por exemplo. Você entendeu, tipo, o raciocínio? Esse gap que pode ter entre a pessoa ser militante e a pessoa não responder? Mais ou menos. Bom, o que eu acho que eu entendi. Né? A pesquisa, a gente abordamos pessoas LGBTs. Né? Então, a pessoa tem que escolher qual letrinha, né, que podia... Abertamente LGBT, ela não precisava ser só... Ela tinha que ser abertamente LGBT? Não abertamente. Não, a gente entrou em contato com nomes que a gente sabia que eram. Então, se chegou na gente, tipo assim, sabemos que essa pessoa é LGBT. Então, aí tem até essa pergunta era de múltipla escolha, porque a pessoa pode ser pan, gay, G, etc. ser gay. Então a questão das letras é de múltipla escolha. Então é tranquilo. Isso não foi. Em relação à militância, tem até uma pergunta ali que é de temas mais abordados no conteúdo, né? Que o que teve mais entretenimento, depois arte e depois ativismos e direitos, né? Então, o principal assunto é mais focado em ativismo. Aí teve 56%, que é bastante. Aí você consegue filtrar, então, com essa sua pergunta então, do tema que a pessoa fala, então. Que daí no caso é como o tema mais abordado, né? Ser um conteúdo mais ativista. Tá. Não, entendi. Eu queria entender, na verdade, mais esse gap das duas coisas, mas eu acho que eu entendi agora. Se o cara se diz militante e fala sobre o tema dos direitos LGBTs, ele está dentro daquela caixinha. E no caso de ele ser simplesmente um criador de conteúdo LGBT e colocar a cara dele no sol,
ele já está militando. A nossa existência é militar. Não, sim, Né? Então, sim, no para caso mim, de como sim. já está ali, já. Eu digo mais para pesquisa mesmo, Sim, entendi. sim. Tá, agora uma pergunta mais complexa. Dentro dos dados da pesquisa, eu fiquei pensando assim, na mulher preta, um pouco mais jovem, fora do eixo Rio-São Paulo, que com menos de tempo de criação, que aí são muitas essas jovens adolescentes que estão surgindo, até porque existe muito um boom, até de LGBTs, tem uns incríveis, a gente já falei com alguns, já descobri alguns nos últimos tempos. Eu queria saber assim, você acha que as marcas ainda não têm olhado muito para esse influenciador? Porque se ele responde que ele não está sendo abordado por marcas, talvez ele ainda não virou um perfil de público, talvez, essas marcas. Olha, eu acredito que está mudando. Eu acho que as marcas estão cada vez estão olhando, mas enfim, ainda falta muito para serem percebidos, porque se já é difícil, marcas, elas geralmente estão de olho ali no alcance, no número de seguidores, para olharem para pessoas que estão começando um conteúdo, né? É um pouco mais demorado. Eu vejo que está tendo um movimento maior. Tem marcas que têm uma preocupação de investir em nano-influência, estratégias inteiras mais focadas nesse perfil de influenciador que tem a sua base menor, mas que tem um grande engajamento. Né? Então, eu acho que tudo isso é movimento. Eu acredito que vai melhorar e daqui a pouco tem um influenciador da periferia que está lá desenvolvendo conteúdo há 6 meses e está fazendo um conteúdo bacana. E o nosso papel é dar a visibilidade para eles, para que assim, olha, as marcas, olha aqui, olha o Fábio, olha que legal que ele está fazendo. Estamos fazendo uma live sobre uma pesquisa LGBT. Né? Então Sim. vamos. Não, eu acho que o Brasil é um dos poucos países que dá essa Tá? possibilidade, porque a gente vê o Whindersson, a gente vê, tem aqueles dois adolescentes que estão bombando muito na mãozinha lá, que eles fazem o Congela, eu nunca lembro o nome deles. Ai, também não Mas sei. é maravilhoso, eles estão tipo bombando, eles estão fazendo publi editorial de tudo que você imaginar, desde da calcinha até o leite, tipo, isso na cidade deles, óbvio, porque eles estão muito bombados lá. E eu acho que uma hora eles vão acabar chegando aqui também no eixo das marcas Sim. grandes. Vão ser convidados, se voltar, né, vão ser convidados para camarote, aquela coisa, vão ser convidados para carnaval. Um exemplo muito bom é a que surgiu daí o Twitter e as redes ajudam a potencializar esses personagens que criam conteúdo bacana, esses nomes, que é a Ana Carolina Apocalipse, que é uma Sim, mulher sim, trans, sim, é idosa, maravilhosa. né, que tem 60 anos e começou a criar conteúdo e tal, e ela começou a aparecer nas redes, e daí hoje até uma marca, né, se não me engano foi a Nivea, contratou ela para fazer Sim, eu vi umas isso. postagens, tipo assim, nossa, quando no passado a gente ia pensar que uma mulher trans de 60 e poucos anos ia ser ouvida, ia ser contratada por uma marca Sim. multinacional para estar lá ela usando o produto. Então, Ela foi convidada para ser embaixadora da Nivea, né? imagina. Eu vi isso. Né? E a mesma É. coisa que agora, né, que até a Rosane, minha mãe, que tá aqui, beijo pra ela, comentou da Natura, né, Sim. com o Tami. Eu ia comentar isso sobre o Tami, né? Esse aí foi a polêmica da semana, que ainda tá rolando muito, ainda a campanha acho que nem saiu ainda, mas as pessoas estão causando. Felipe Neto entrou na discussão hoje, deu um soco na cara de todo mundo, falou que vai fazer propaganda de graça pra Natura, pra combater os bolsominions. E aí vai sair a campanha, a Natura já assinou o contrato, a Natura não tem problema. A Natura tem uma equipe de marketing de jurídico para lidar com qualquer coisa que elas quiserem fazer. Exato. Eu acho até ótimo acontecer esse tipo de coisa, né? Peitar algumas pessoas malucas. E até aproveitando esse exemplo da Natura, você acha que vocês têm, mais para frente, vocês fariam até uma pesquisa com as marcas para olhar para o influenciador? Eu acho maravilhoso. Eu acho, inclusive, até uma ótima ideia pra gente fazer uma parte 2, né? De falar com as Sim, marcas mesmo. Eu acho porque eu vi as marcas citadas que a gente viu, até tem essa questão, que é uma questão que a gente discute bastante, que é o junho, que é o mês LGBT, que é o mês do orgulho,
Que as marcas, tem muita marca que usa esse mês para se aproveitar. Tem outras marcas que não, que aproveitam o ano inteiro. Tem marcas que têm projetos a longo prazo, a gente sabe. E a maioria das marcas que saíram na sua pesquisa são aquelas marcas que realmente investem o ano inteiro. Eu queria saber com você, das marcas que não saíram, por exemplo, eu estava procurando a Avon, não saiu. Assim, óbvio nos mais questionados, deve ter saído talvez citados, mas Avon, não é Nike, quem disse Berenice, a própria TNT, que é um cliente seu, né, que faz ações com pessoas LGBTs. Eu queria saber, assim, você acha que essa ideia é a ideia que eu queria dar para você? E eu acho que, assim, quanto mais as marcas falarem também, acho que melhor, né? Ajuda a desembolsar, né? Com certeza. Tirar esse preconceito, esse olhar preconceituoso. Uma Nivea nunca faria se uma Natura não fizesse, por exemplo. Exato, com certeza. É movimento de mercado, né? E tem aquela questão da concorrência. No momento que, tipo assim, nossa, meu concorrente está fazendo isso, eu preciso fazer melhor. Então, se a Nivea contrata a Ana Carolina Apocalipse, a Natura vai lá e contrata o Tami pro Dia dos Pais. Então, é aquela coisa. E olha que foi uma coisa depois da outra mesmo. Foi, tipo, uma semana depois, né? E que nem o Rafik, beijo, Rafik, falou, a Natura só reforça a sua essência e seu propósito com essas ativações. Né? E é isso que uma marca tem que pensar. Tipo assim, olha todo esse movimento, né, que tá fazendo. Por mais que ontem, acho que foi ontem, anteontem, que subiu Bolsominion, subiram hashtag contra o Tami, contra a Natura. Gente, eles estão lá com os robozinhos dele, perdendo tempo, enquanto a marca tá ficando grande. Tá aumentando o propósito dela. Né? Inclusive, tá, essa questão eu queria agora... Pode continuar, desculpa. É que essa questão do Tami eu achei muito incrível, porque uma das questões da pesquisa é datas em que marcas trabalham com os creators. E o Dia dos Pais foi a data que menos teve envolvimento com criadores de conteúdo LGBTs. 0,6 das pessoas que preencheram, dos respondentes, tiveram algum tipo de relação com o Dia dos Pais. Né? Então, chegar no Dia dos Pais, logo agora, e logo depois dessa pesquisa, fiquei tipo, gente, que incrível isso. Não, e é maravilhoso você ter essa contradição aí, né? Porque é a mesma coisa, eu lembro que acho que 2 anos atrás a Natura foi a primeira que fez aquela campanha de Dia dos Namorados, se não me engano, que era de casais de LGBTs, né? E eles fizeram também o primeiro Dia dos Pais, que era um cara negro e o filho negro também. Que eu lembro que a Natura adora fazer quebrar essa barreira, né? Que eu acho que tem uma pessoa, graças a Deus, deve ter uma pessoa muito boa lá no marketing deles para fazer esse tipo de coisa. E ter bala também para falar, olha, vou peitar esse bando de gente ignorante. Eu queria saber, assim, agora pensando no influenciador, o cara que está começando, às vezes, até o cara que está começando a trabalhar conteúdo, porque assim, eu já estou há alguns anos já trabalhando com conteúdo, então eu meio que já sei como funciona esse mercado, mas eu queria que você desse uma dica, como que a pessoa pode ser notada, sabe? Até para se profissionalizar, dentro de um olhar de agência mesmo. Como que você consegue descobrir esses talentos aí? Bom, para alguém que está começando e quer ser notado, eu acho que uma das principais questões é criar um conteúdo de qualidade e encontrar a sua autenticidade, algo de original para ele conseguir se destacar, independente do segmento que ele está. Né? Então, de que forma ele vai, dentro do conteúdo, dentro do nicho dele, encontrar esse diferencial. Né? Se ele quer se destacar, ele precisa não é só copiar ou fazer algo semelhante ao que outros estão fazendo. Tem que ser mais inovador, algo do gênero, ou perceber que, nossa, não existe ninguém como eu falando sobre isso. No momento que eu pego, por exemplo, minha amiga Rita Von Hunt, drag. Quantas drags falam de política no Brasil? Ela tem o diferencial dela. Né? E então ela, assim como ela, tem vários outros exemplos de pessoas que, tipo, Nath Finanças. Quantos criadores de conteúdo falam de finança pro pessoal da periferia?
Então, se a pessoa quer buscar, ela precisa encontrar qual assunto diferencial ela vai ter e para qual público ela quer falar. Né? Ela tem que encontrar a sua comunidade. Então, tem que ser muito... ter uma consciência. Qual é o conteúdo que ela quer falar e qual público, quem ela quer conquistar. E de que forma ela vai fazer Tá, essa mas conexão. ajuda a mandar, por exemplo, e-mail para as marcas, e-mail para as agências, ajuda? Olha, se tu tiver um bom Se trabalho, apresentando, pelo se tu menos? tiver um bom trabalho que daqui a pouco a marca não percebeu, acho que ajuda. Mas antes disso, ela tem que ter um ótimo conteúdo. E se você quer ser Tá, e notado aí por uma aí marca, tem todas aquelas coisas de conteúdo mesmo de ter frequência, ter conteúdo de qualidade, ter as redes bem meio que sinalizadas, né? exato, tem que ter Que é frequência. aquele básico, né? O próprio YouTube, no caso, que é a principal rede aí que monetiza os conteúdos né, dos YouTubers. Tu vai ganhar muito mais se você tem uma frequência ali de pelo menos 2 conteúdos semanais. E de público também. Ele vai tornar teu conteúdo mais relevante se você postar mais. Então é isso. Até Tá. o público vai mostrar isso. Quanto mais engajam contigo, maior alcance você tem. E uma coisa até que eu dou de dicas para alguns criadores de conteúdo que perguntam, se você quer trabalhar com uma marca, pensa no conteúdo para ela. Daqui a pouco faz um stories e usa esse produto. Bota uma arroba ali, seja a cara de pau. Né? Então, Sim. algo do gênero, se você sei lá, eu trabalho com plantas e não sei o quê, mas eu trabalho com plantas que ficam ensacadas. Então, você vai trabalhar lá com uma marca, bota a marca de areia lá da terra, ou marca uma Leroy Merlin, não sei. E mostra a tua cara. Eu acho que hoje a gente está numa época que a gente pode ser. Só não pode, eu acho que só não pode fazer public fake, porque Exatamente. teve uma época que as pessoas ficavam fazendo public fake, né? Isso eu já vi engraçadíssimo. Sim. Mas, ó, eu vou dar uma dica de uma influenciadora, até falando sobre originalidade, que é a Babu Carreira, que eu descobri ontem, assim, eu fico apaixonado por ela. Ela fez um publi tão maravilhoso no chuveiro, com shampoo. Quem puder, entra lá no Instagram depois e olha. É tipo assim, é muito genial, porque ela é muito engraçada já naturalmente. Isso eu já Dedicada. acho um puta diferencial. Mas ela entra no chuveiro e começa. É um off, assim, que ela faz um off, e aí ela fica meio que dublando. É genial. E é um publi, tipo assim, e tem muito like, tem muito compartilhamento. É incrível. Ah, o Fábio, super amigo meu, cadê você no Madrid, que é o mercado aqui, que eu nunca mais fui no mercado. Antes de pandemia, fica pedindo Cadê você no para Madrid? Eu entregar. achei que era Madrid a cidade, né? Tipo, Nossa, gostaria. Mas é isso mesmo, né? tá, Cali, a gente tá. Hum. Vai, continua, Não, mas continua, essa desculpa. questão até de quantos tem um boom de criadores de conteúdo que estão vindo aí do TikTok, que estão vindo das dublagens, pessoas incríveis, que tu fica assim, abismado, e tá tendo um boom muito grande. A mesma coisa do boom de nano influenciadores pós a pandemia. O que teve de personal trainer que virou influenciador de lives de academia, ou aquela tia que Sim. sabia cozinhar e ela, vou abrir uma câmera. E o pessoal começou a acompanhar ela porque ela explica bem a forma de fazer O o Ari arroz. Toledo, Ari lá, né? O Ari Que tava na Fontoura, Globo, que tava meio Ari esquecido. Ari Fontoura, que Fontoura. bombou horrores, né? Virou mega influenciador agora. Então, é um momento do boom. Então, Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei curioso também, que eu acho que é uma das últimas. No TikTok, o TikTok não apareceu muito na pesquisa, você sabe? Você tem alguma ideia por quê? bom, a gente fez a pesquisa em junho, então acho que hoje o TikTok teria uma presença maior nela, né? E eu acho que principalmente por causa disso, né? Ela ainda, eu acho E que talvez por causa da amostra de idade, talvez, também? pode ser também. A gente não falou com pessoas mais muito jovens assim, né? Eu acho que foi uma. Porque é uma discussão muito permanente hoje em dia do TikTok, que assim, eu me acho super velho pro TikTok, assim. Eu já tentei, eu confesso que eu fiz alguns vídeos lá, eu até excluí agora, porque eu não aguentei mais. Muita informação, é muita, sem ficar lá dançando, não consigo. E aí, para jogar na minha cara, me mandaram uma matéria essa semana dos idosos que estão famosos no TikTok. Tipo,
Sim, tem Vários vários. influenciadores idosos. Total. E a questão, Idosos não, né? Mais velho que eu digo. Nem sim, idoso. o que teve agora, eu acho que uma das coisas que motivaram o pessoal mais velho a entrar no TikTok foi a pandemia, de fato. Porque o pessoal tá em casa, não tem o que fazer, eu vou ver isso, vou começar a fazer dancinha, vou começar. Se não tivesse pandemia, e o que eu acho que é normal ter isso, esse movimento de as pessoas vão lá conhecer a rede, vão ver o que é e vai chegando lá. Né? Só que daí, ao mesmo tempo, daqui a pouco, o pessoal mais jovem que tá lá vai querer sair. Né? Aquela coisa, né, das redes sociais. Nossa, Sim, eu não vou estar na rede social que minha mãe tá. Né, no caso, a pessoa sim. é jovem, é uma adolescente, uma criança. Então tem isso, né? É o movimento que a gente viu do Facebook, vê do Instagram, o pessoal mais jovem saindo. Isso é comportamento humano, né? E depois o Tá. TikTok vai vir outra rede social ainda. Tem alguma rede social que você tem visto que tem crescido? Nova? Não que eu saiba. O que a gente vê é Eu vi uma tal de Spark, é Spark, eu acho que você chegou a ouvir falar disso. Que o Põe na Roda tava divulgando, e aí eu fiquei... sim, tem isso. Até falei com o Pedro esse final de semana sobre isso. O que é isso? O que é isso, Uma sabe? plataforma onde você pode colocar postar um vídeo. E ele fez isso porque uma parte do conteúdo do vídeo dele, do Põe na Roda, foi barrado. Né? Então foi No desmonetizado YouTube. por causa do uso de palavras. Né? Então era um vídeo sobre ISTs. Então eu acho que por causa da palavra de, sei lá, sexo anal, veio o YouTube e barrou a desmonetização desse vídeo dele. Então, esse vídeo mais um outro que ele falou sobre a transfobia da J.K. Rowling. Então, barraram a desmonetização. Então, a plataforma é um local onde você posta vídeos que foram, digamos, barrados no YouTube ou desmonetizados, Amigo.